Olá, vamos dar início então a mais um episódio da nossa websérie Infraestrutura numa perspectiva 360 graus. Eu sou Luiz Afonso Sena, engenheiro civil, PhD em transportes e professor titular da URGS. O episódio de hoje nós vamos estar comentando sobre rodovias numa perspectiva econômica, quer dizer, a lógica observada para que se tenha os recursos que viabilizem a execução de obras necessárias para que se tenha rodovias qualificadas em quantidade e qualidade. Nós já falamos num outro episódio, mas eu repito agora na introdução, que nós temos uma malha rodoviária aqui no país de 1,7 milhões de quilômetros. A gente, puxa, é bastante. Não é bastante. Infelizmente, a notícia é que outros países, como os Estados Unidos, que tem dimensão equivalente ao Brasil, por exemplo, né, de 2 a 3 vezes essa quantidade de rodovias. Bom, e ao mesmo tempo, nós temos um baixo percentual dessas rodovias que estão em boas qualidades, em bom nível, com boa qualidade de trafegabilidade. Em verdade, nós temos cerca de 213 mil quilômetros desses 1,7 milhões de quilômetros, né, que tem pavimento. É pouco, muito pouco, né, e que precisa ser revertido. E a forma de se fazer isso é tendo recursos disponíveis para que se faça, aumentando o percentual dos orçamentos públicos dedicados para as rodovias. Nós entendemos que os estados, Estado com E maiúsculo, né, a nação, a União, quer seja o Estado mesmo, ou os municípios, tem uma demanda por orçamento que é muito maior do que rodovias, né? Mas, por outro lado, a rodovia ela faz parte da infraestrutura. É ela que viabiliza que as outras coisas aconteçam. Então, a educação é importante, a saúde é importante, a segurança, tudo é importante, né? Só que esta parte de infraestrutura ela não aparece e ela está diretamente vinculada ao nível de desenvolvimento daquela região, né, do estado ou do país, né? Então nós temos a seguinte equação, né? Mais de 70%, 78% da nossa malha, né, ela precisa ser revista. E boa parte da malha que já está pavimentada também, dado que ela está em más condições. Bom, eu vou apresentar então aqui uma imagem que eu acho que ela é bastante emblemática. Então, na imagem a gente pode ver aqui, né, em que é uma rodovia na região norte do país, em que nós temos mais buraco, né? O nome técnico é panela, mas buraco todo mundo entende o que é um buraco. Mas tem mais buraco e tem um veículo que fica desviando dos buracos, andando a uma velocidade provavelmente da ordem de 5, 8 km por hora. Então, o que isso significa do ponto de vista econômico, né? Então, este tipo de consideração a gente precisa sempre fazer, né? Em algumas regiões do país, as pessoas acabam se acostumando com isso. E isso não é razoável, né? Isso não faz sentido quando a gente tem a expectativa de crescimento econômico, de atividades econômicas sólidas acontecendo, né? A logística é fundamental e as rodovias em qualidade são parte de uma logística eficiente. Mas uma outra figura que eu vou apresentar, então, agora aqui rapidamente também, é um gráfico. A gente tem procurado evitar mostrar muita coisa assim, mas é um gráfico simples. Mas é só para mostrar que, à medida em que o tempo passa, se a gente não fizer algumas melhorias, isso é como na casa da gente, a manutenção que a gente faz na casa. Se a gente não fizer uma manutenção minimamente adequada, nós vamos acabar tendo um custo muito maior para refazer, né? Como é o caso, eventualmente, de algumas rodovias que passa tanto tempo sem que tenha uma manutenção adequada, que quando a gente vai fazer a manutenção, tu tem que, na realidade, quase reconstruir esta rodovia. Então, é muito importante isso tudo que eu estou falando, e é importante que nós tenhamos projetos robustos econômicos, quer sejam
de financiamento público, que é a maior parte das rodovias, né? Aliás, esse é um ponto importante, eu acho, da gente destacar. Nós, mesmo que se tenha programas de concessão, de parcerias público-privadas, num determinado país, num determinado estado, né, eles jamais vão superar a quantidade de investimentos feitos através de orçamento público, né? Eles não competem. Na realidade, eles se complementam. E o mais interessante é que onde é que cabem fazer concessões? São em locais ou rodovias que têm um alto volume de tráfego. E é exatamente nesses locais por onde a economia está acontecendo. Então, muitas vezes, um debate político, que às vezes tem se caracterizado por ser relativamente raso, né, as pessoas acabam discutindo, não, eu estou onerando, ao colocar pedágio, eu estou onerando a produção. Não! Ao colocar um sistema que assegure que, através do pagamento de quem utiliza aquela rodovia, eu vou assegurar que aquela rodovia vai estar sempre em boas condições, eu, na realidade, estou baixando o custo logístico. E assim, pelo simples fato de assegurar que os tempos vão ser observados, que os acidentes vão ser menores. Então, isto, de alguma forma, precisa ficar muito garantido na concepção das pessoas. Então, voltando à questão da manutenção, né, nós temos, então, por obrigação, ter rodovias em boas condições, né? E aí surge um episódio que eu acho que é muito interessante até de destacá-lo, né? Muitas vezes, os órgãos públicos acabam subcontratando empresas que fazem esta operação de manutenção de uma forma inadequada. Quer seja colocando menos espessura de asfalto, né? Quer seja realizando o que eu acho a materialização da incompetência sistêmica que nós temos em relação à preservação da qualidade das nossas rodovias, que são as chamadas operações tapa-buracos. O que significa isso? Como a gente não fez uma manutenção razoável, na primeira chuva que acontece, acaba esburacando a via, criando buracos, né? Panelas, que é o nome técnico que a gente usa, e aí a gente vai lá e tapa aquele buraco. O que vai acontecer na sequência? Na próxima chuva, o buraco volta. Então, esse tipo de postura, vamos dizer assim, ele precisa ser revisto. Então, imagine-se em outros setores de infraestrutura se acontecesse o mesmo, né? Tapa o buraco, faça uma operação ali, faz de conta, né? Então, isso é bastante preocupante. O que a gente faz também quando a gente usa a ferramenta das concessões, e isso tem sido feito em todo o Brasil e em muitos lugares fora do Brasil, né? Como eu tinha mencionado antes, as concessões se justificam principalmente em locais que têm grandes volumes de tráfego. Mas rodovias, assim como energia, assim como telecomunicações, elas são redes. Então, em muitos casos, boa parte das alimentadoras, ou seja, trechos de rodovias que fazem parte daquele conjunto que abastece a rodovia principal, elas também precisam ser acompanhadas de uma manutenção e o governo muitas vezes não tem aqueles recursos. Então, o que a gente acaba fazendo, que é recomendável, inclusive, né? Junta trechos com alto volume de tráfego com trechos com médio ou pequeno volume de tráfego e bota tudo isso dentro de um mesmo contexto, né? Então, no popular, seria juntar o filé junto com a carne de pescoço. E aí é um projeto que para de pé do ponto de vista econômico e financeiro e amplia a possibilidade de se ter rodovias qualificadas, não apenas aquela rodovia principal, mas algumas rodovias também do seu entorno. Isto é uma prática que se tem adotado e que é extremamente salutar, né? Aí alguém vai dizer, mas aí eu que moro lá na região tal, né? E eu estou subsidiando alguém que mora no outro lugar. Eu já ouvi muito essas discussões, né? E aí, é isso que está acontecendo. Mas sabe por quê? Porque, de alguma forma, todos se beneficiam. E se tu tiver em trechos de alto volume
de tráfego, andando num alto volume de tráfego, tu também usa trechos e em algum momento que tinha baixo volume de tráfego. Então, o próprio usuário, ele também se beneficia dessas duas condições. Então, é uma condição importante a ser observada, porque ele, de alguma forma, assegura esta qualidade sistêmica, vamos dizer assim, né? E um outro aspecto também que eu acho que é importante de se trazer aqui nessa nossa discussão, né? Nós temos uma série de elementos que precisam ser considerados quando se está falando de concessões. Nós temos a forma de materializar essa concessão, que é o contrato. O contrato é a peça central, que é o acordo feito pelo governo que está subcontratando alguém para o cumprimento de um conjunto de obras, de serviços, manutenção e coisas do gênero, né? Nós temos o conceito de CAPEX, que são as expansões, os novos trechos que vão estar sendo incorporados nas rodovias. Muitas vezes, aumentar a capacidade de uma via não é duplicar a via inteira, mas é pegar os trechos mais demandados, né? Ou os trechos que oferecem maior risco à segurança, e tu fazer uma terceira faixa, por exemplo. Então, isso é uma ampliação de capacidade e faz parte também do CAPEX. E o OPEX, que é o custo operacional, né? É a parte da manutenção. A gente vai ter uma operação ao longo, normalmente as concessões são 30 anos, então ao longo de 30 anos nós vamos ter uma manutenção permanente que precisa ser observada, né? Também a questão da inovação, que tem sido cada vez mais utilizada, né? Então nós temos, por exemplo, aporte de câmeras que vão sinalizar, placas que vão informando se aconteceu um acidente ou se tem neblina. Ou seja, o aporte de tecnologia, ele também passa a ser fundamental na qualidade de vida da população. Observe, eu estou falando de qualidade de vida da população. Por quê? Porque esse tipo de benefícios tecnológicos a gente está observando no dia a dia, né? Então, quer seja no nosso telefone, na nossa vida cotidiana, né? Então, as rodovias, assim como a vida da gente, precisam estar sendo, então, assessoradas por essa disponibilidade de tecnologia. Nós vamos falar, em um dos nossos episódios aqui também, da grande inovação e que também facilita a vida das pessoas, né? Que é o chamado free flow, que é a cobrança sem que tu tenha uma cobrança de praça física. É uma cobrança feita eletronicamente, né? Então, mas nós vamos falar mais sobre isso em outro episódio. Bom, então encaminhando agora o nosso número que nós temos usado em cada um dos nossos episódios para chamar a atenção de determinados detalhes. O número de hoje é 77%. O que significa isso? Significa que nas autobahns, que são rodovias fantásticas na Alemanha, né, cuja não existe velocidade máxima, ou seja, pode-se andar nas rodovias com qualquer velocidade, né, de todos os usuários, cerca de 77%, né, ou seja, a grande maioria anda com velocidades abaixo de 130 km por hora. Isso significa uma preocupação também com segurança, né? E é um número muito relevante. E para finalizar, encaminhamos aqui então também a nossa dica, a dica do nosso episódio de hoje, que se refere a concessões de pontes internacionais. São pontes entre países, entre o Brasil, por exemplo, e a Argentina, e o grande exemplo é a ponte São Borja-São Tomé, que foi recentemente concedida para a iniciativa privada. Que são iniciativas bastante importantes, então fica a dica, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, no valor econômico, que aparece aqui o endereço da reportagem do Valor Econômico. Para finalizar o nosso episódio de hoje, eu gostaria então de agradecer a presença de todos e espero nos encontrarmos no próximo episódio. Até lá!